É isso aí, pessoal. Alexandre Marcondes, como vocês sabem, conhece meu canal. Sou consultor imobiliário, corretor de imóveis aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui com o Fernando Viana, que é nosso parceiro que trabalha aqui com a gente. E hoje eu separei alguns tópicos, porque a vida de corretor não é só apresentar imóvel para o possível cliente, comprador ou quem vai alugar, né? Então, vamos tratar hoje aqui de um assunto sobre a parte documental do imóvel. Porque muita gente não se atém a esse momento. Quando vai ali comprar ou vender o imóvel, pensa que é tipo a compra de um bem comum, né? Sabendo que o imóvel é o produto mais caro que nós temos na prateleira, né? Então, estou aqui com o Fernando. O Fernando vai se apresentar para a gente. Vamos lá, quem é o Fernando Viana? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando, né? Fernando Viana, corretor de imóveis há 17 anos. Também sou engenheiro civil e perito avaliador de imóveis credenciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também atuo como regularização de imóveis. Como o Alexandre falou, né, nem sempre o imóvel que aparece para a gente trabalhar, ele está com a documentação pronta para ser vendido de imediato. Às vezes o cliente acha que está, mas quando ele entrega a documentação para a gente vê que faltam alguns detalhes e que desvalorizam ou inviabilizam a transação. Então é necessário esse cuidado aí de análise de documentos e, se possível, se necessário, proceder com a regularização. Beleza, Fernando. Então, isso aí demonstra como que é importante o corretor. A gente sabe que o corretor não é tudo igual, né? Tem o pessoal que é especializado em avulso, tem gente que é especializado em lançamentos, em área rural, terrenos e tudo mais, né? E a gente aqui na loja, a gente trabalha mais focado no imóvel avulso, que é o imóvel que não é o lançamento da construtora, né? É um imóvel 0 quilômetro, vamos botar assim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre documentos. Tem o nosso tópico aqui, é óbvio, né, que a gente vai seguir o nosso passo a passo. Qual é a documentação que um imóvel tem que ter para a gente saber se ele está certinho, para a gente poder estar negociando ele? Tanto quando a gente capta ele, que o proprietário está interessado em vender o imóvel, traz aqui pra gente, não é um imóvel qualquer. A gente pega, eu tenho uma casa e eu quero vender. O que a gente precisa saber primeiro de documentação para poder seguir nesse processo? Para começar, a gente, né, tem que pedir para o nosso cliente, o proprietário do imóvel, o espelho do IPTU e a matrícula do RGI, tá? Muita gente confunde, acha que o imóvel está regularizado simplesmente porque tem o espelho do IPTU e tem uma escritura. Na verdade, os dois documentos eles se compõem. O espelho do IPTU, ele não determina o proprietário do imóvel, tá? É simplesmente um cadastro feito na prefeitura, onde aparece o nome de alguém, na verdade é do contribuinte da prefeitura, e a área que tem construída e a área de terreno. Mas a prefeitura, ela emite aquilo independente do proprietário, independente se você regularizou ou não, ela quer saber de recolher o imposto. A finalidade do espelho do IPTU é para recolhimento de imposto. Certo. Se a pessoa, por exemplo, tinha um terreno, construiu irregularmente a casa, a prefeitura usa os seus fiscais, ortofotos, né, que são fotos de drone ou fotos tiradas por satélite, até do Google Earth, Google Maps mesmo, estima uma área construída, atualiza o cadastro lá e no ano seguinte vai chegar o imposto dele da área que a prefeitura acha que e pronto. Não tem nada a ver com a propriedade do imóvel, que aí sim você tem que observar na matrícula do imóvel. Certo. Do RGI. Isso aí que causa até muita confusão, né? Quando a pessoa compra lá, tem lá a sua casa lá há vários anos, uma casa de 50 metros quadrados, mas ele tem um terreno de 300 metros quadrados, por exemplo, né? Que está lá no RGI, né? Que hoje chamam só de RG também, né? E aí ele resolve fazer uma garagem coberta. Faz uma garagem lá coberta lá de mais 20 metros quadrados. Aí chegou no próximo ano e o IPTU dele aumenta também, né? É devido a essa foto aérea, né? Porque a prefeitura analisa a área construída, independente se está regularizado ou não, ela quer receber o imposto dela. De uma imagem aérea, né? Ele nem sabe o que tem embaixo, né? Na verdade, né? É só uma área coberta, entendido como área construída. Se tem cômodos ou não, né? Um dos problemas de não regularizar a construção antes de executar a obra, né? Porque antes você
faz um projeto, como você vai ficar, já apresenta na prefeitura, ela aprova, faz as ponderações ou não, e já é porque existem construções diferentes, né, para a prefeitura. A nossa área que a gente considera como habitável é área construída, aí tem um fator que tem um peso para recolhimento de imposto. Essas áreas tipo garagem, terraços, varanda, já é a área construída padrão diferente, já tem um peso menor. Então, quando a pessoa não faz o procedimento correto, que é antes de construir, pedir a licença, a aprovação da prefeitura, a prefeitura não sabe qual o tipo de construção que tem ali e pode cobrar até a mais. Acontece. Então, baseado nisso aí que você falou, que tem que levar o projeto da prefeitura antes, isso implica em quê? No plano diretor, por exemplo, a gente sabe que tem regiões que você não pode construir, fazer edificações a determinada altura, por exemplo, perto de aeroportos e tudo mais. Vamos falar aqui especificamente em Nova Iguaçu. Existem regiões aqui que, se, por exemplo, o proprietário lá, o dono da casa, ele resolve fazer 5 andares na casa. E aí ele simplesmente pode construir e depois ver o que acontece na prefeitura, se não for aprovado, como que se procede nisso? Então, antes de você construir, né, você tem que observar a legislação municipal. Toda cidade tem o plano diretor, cidades maiores, né, porque tem cidades pequenas que não é obrigatório ter o plano diretor, mas no caso de Nova Iguaçu, por exemplo, tem um plano diretor, então você tem que seguir essa legislação e o código de obras. Algumas chamam também de código de edificações e tal. Aí ali tem todos os parâmetros que você pode construir ou não, tá? Se porventura você já construiu ou não observou isso, você, no momento da regularização, você vai fazer as plantas, vai recolher a ART do engenheiro, né? O engenheiro vai fazer as plantas, vai recolher a ART e você vai entrar com um processo. Aí a prefeitura vai analisar se infringiu alguma regra, né? Recuo frontal, número de pavimentos, índice de construção, área permeável ou não. E há situações que a prefeitura ela tem uma legislação de regularização, temporárias ou não temporárias, em que você pode pagar multa e proceder com a legalização. O nome costuma se chamar outorga onerosa. Certo. Você paga uma multa, uma taxa a mais, e a prefeitura... E isso tudo para a gente ter toda a documentação certinha. Beleza. E sobre o teor do documento do RGI? O que, no geral, a gente pode observar nisso no documento? Então, o RGI é, de fato, o documento do imóvel, como nossa certidão de nascimento e nossa carteira de identidade, nosso CPF, né? Ali, o que menciona ali? As dimensões do imóvel, no caso do lote, né, confrontantes, tem o nome dos vizinhos, isso, claro, de quando a matrícula surgiu, né? Depois, ao longo do tempo, vai mudando os confrontantes, eles não vão atualizando. E tem todos os históricos do imóvel, né? Desde o primeiro proprietário, cada operação de compra e venda, se o imóvel foi averbado, por exemplo, o que é uma averbação? Você comprou um lote de terreno, procedeu com a legalização da construção na prefeitura e depois você averbou a construção. Se, porventura, você fizer um acréscimo, né, voltando àquela pergunta anterior, você faz um acréscimo na área, você tem que averbar esse acréscimo, tem que estar sempre atualizado o RGI. Você comprou um imóvel financiado, o banco alienou esse imóvel, está lá essa alienação. Se você, por um acaso, pegou um empréstimo, deu esse imóvel como garantia, vai estar lá na matrícula essa alienação também desse empréstimo. Você quitou o financiamento da aquisição financiada, a verba baixa de alienação. Se você, infelizmente, contraiu uma dívida, teve um credor que conseguiu penhorar seus bens, vai constar lá a averbação da indisponibilidade. É tudo isso, é todo o histórico do imóvel. Isso. E é por isso também que quando você tira um ônus reais, que é uma parte do RGI, né, no caso, ele tem validade bem curta, né, porque essa movimentação pode acontecer de tempos em tempos, né? Isso, a certidão de ônus reais é uma certidão, né, que vem todo esse teor da matrícula, e ela tem validade de 30 dias, justamente, que é para você utilizar num período curto, né? Sim. Então, porque tudo, hoje o mundo eletrônico é tudo muito rápido. Exato. E quando que um imóvel está irregular?
Você chegou assim, o cliente trouxe o imóvel para a gente, já bate o olho assim, já consegue ver que tem problema na documentação dele. Então, na verdade, o imóvel pode estar irregular tanto na matrícula de RGI, por exemplo, quando a pessoa que se apresenta como um dono não consta o nome dele como dono na matrícula do RGI. Por exemplo, você fez uma escritura de compra e venda com alguém e não registrou. Pode estar um inventário, né, o proprietário do imóvel faleceu, os filhos se apresentam como dono, mas não foi feito o inventário, não registraram a partilha, então não está no nome realmente dos herdeiros, como deveria estar. Tem que fazer o inventário nesse caso. Né? Tem que fazer o inventário. Pode estar com a falta da verbação da construção, né, que é justamente esse assunto que nós estamos abordando, ou a construção existente está divergente do espelho do IPTU, porque não regularizou um acréscimo, por exemplo, ou uma demolição também. Você pode ter um imóvel construído, demolido, transformar em terreno de novo e atualizar na prefeitura. Então, tem que estar batendo certinho, prefeitura com o cartório. E na prefeitura ele está irregular quando a construção existente não tem a certidão de edificação ou certidão de legalização, mais conhecido como habite-se. Tá? Pode ser por inexistência mesmo de qualquer construção ou construção de tamanho diferente do existente. E isso pode implicar muito também na hora de fazer a venda, né? Você, vamos dizer, tem um cliente que quer comprar o imóvel, mas quer fazer financiado. O banco não aprova, né? Exatamente por causa disso, né? Quais são os problemas que acarretam no imóvel com documentação irregular? Tá? Você não consegue vender financiado, porque o banco ele precisa do habite para financiar, e o habite tem que estar com a metragem atualizada, né, que consta no espelho do IPTU, e que o fiscal, o engenheiro do banco, na hora de fazer a avaliação, ele vai ver se tem uma disparidade muito grande, ele vai perceber. Por exemplo, um imóvel, você está financiando um imóvel de 2 quartos e o engenheiro do banco vai lá, são 3 quartos. Tem alguma coisa errada aí. Então, vai ter que atualizar na prefeitura e averbar no cartório. Outro problema, você não consegue pegar um empréstimo para fazer a reforma do próprio imóvel, porque tem bancos que têm essa linha de crédito. Você tem uma casa, você pega um empréstimo como garantir o imóvel e faz uma reforma dela. Você não consegue alienar também, você quer pegar um empréstimo para fazer uma outra operação, injetar num negócio. Você pode colocar o seu imóvel como garantia, você não consegue fazer esse empréstimo. E além disso, né, estima-se, segundo a Associação dos Notários Registradores de São Paulo, um imóvel que tenha a documentação irregular pode desvalorizar até 35%. É bem complicado, né? Então tem que manter sempre tudo certinho. Tudo né? certinho. Não tem como. Aquele negócio de novo. Proprietário é quem está no RGI, não no IPTU. Tem a frase famosa no mercado imobiliário que só é dono quem registra. Quem registra, exatamente. Tem gente que compra o imóvel, deixa para registrar bem depois, aí vamos supor, dá um problema lá na frente, o antigo proprietário, o familiar desse antigo proprietário fala, não, o imóvel é meu. E ele não tem como provar que é dele realmente, né? Apesar que tem, por causa de documentação, de repente ele assinou o famoso contrato de gaveta, alguma coisa, mas é dono quem está no papel. O dono é quem registra. Inclusive, já houve casos, né, da pessoa vender o mesmo imóvel para várias pessoas. Você tira uma certidão de ônus reais, bota um preço atraente, vende para várias pessoas ao mesmo tempo, em cartórios de notas diferentes. E aí quem é o dono de fato? Pois é. É quem registrou primeiro. Exatamente. Só é dono quem registra. Tá, beleza. E então, falando sobre essa parte de documentação, como que a gente faz para regularizar um documento, uma construção na prefeitura? Então, a primeira coisa, você tem que contactar um engenheiro, tá? Ou arquiteto. Tô falando mais do engenheiro aqui que eu tô vendendo, né? Seu peixe, né? Tô vendendo meu peixe e valorizando a minha categoria. Na verdade, esse vídeo aqui, como eu faço os vídeos já de demonstração dos nossos imóveis e tudo mais, é mais um vídeo para poder vender o nosso peixe, vender o nosso serviço, né? Que legaliza... Acidentes acontecem. Vamos lá. Então, oferecer os nossos serviços, que é de legalização de imóvel, consultoria em geral, contratos,
compra, venda, toda essa assessoria envolvida em mercado imobiliário é o nosso foco aqui. Tá? Então, temos que apresentar o que é o nosso produto, né? Então, Fernando, regulação de imóveis, prefeitura. O passo a passo, né? Você primeiro tem que contratar um engenheiro ou um arquiteto, ele vai executar o projeto de legalização, né? Que vai fazer um levantamento, fazer todas as plantas conforme a prefeitura exige, né? Planta baixa, planta de situação, alguns cortes. E vai entrar com um processo administrativo, vai pagar uma taxa administrativa e o processo vai começar a andar na prefeitura. Vai passar por diversas secretarias, podem fazer algumas exigências ou não. Esse projeto ele tem que estar, como eu falei, dentro da legislação municipal, né, que é o plano diretor, o código de obras, e pode aparecer no meio do caminho recolhimento de taxas, né, de ISS, eventuais multas, eventuais compensações ambientais, né, que nada aqui em Nova Iguaçu acontece muito de ter que plantar algumas árvores. E aguardar o processo ser finalizado na prefeitura. Tendo êxito, vai sair a certidão de legalização ou certidão de ocupação, mais conhecido como ABITS, tá? E posteriormente tem que ser levado ao cartório para ser averbado. Certo. Uma observação que eu queria fazer, que aí no RGI, como é a certidão de nascimento do imóvel, né? A gente consegue comprovar realmente se o imóvel está certinho, porque ele diz, você tinha comentado atrás, você consegue ler no documento, que é X metros da esquina, de fundos com número tal, de lado com número tal, tudo com a metragem certinha, né? Então é ali que a prefeitura vê direitinho onde está, topograficamente, onde está o teu imóvel, se ele é aquilo mesmo, né? A gente costuma dizer também que a área rural, que quando é uma área muito extensa, a cerca anda, né? De tempo você tem que estar sempre fiscalizando, sempre fazendo essa metragem, porque às vezes o seu vizinho puxa um metrinho para lá, um metrinho para cá, que no final de 2.000 metros quadrados vira 1.800, vira 2.100, né? Acontece isso também, né? Então tem que estar sempre mantendo essa documentação atualizada, né? E sobre a regularização junto à Receita Federal, que é um órgão que cuida disso tudinho, que está sempre de olho ali no recolhimento do imposto em cima dessa área, né? O leão não dá mole, né? Ele quer a parte dele. Você regularizou na prefeitura, você vai pegar aquela certidão de legalização, de ocupação, né? Foi mencionada anteriormente, e vai entrar no Cadastro Nacional de Obras, no site da Receita Federal, e vai preencher o SERO, né? Que é o Serviço Eletrônico para Aferição de Obras. Aí, esse valor varia, né, de acordo com a metragem, com o tipo de construção popular, um pouco mais em conta, e não tem como estimar, né, um valor assim, só depois do processo finalizado na prefeitura. Mas também existe o prazo decadencial, né, que a Instrução Normativa da Receita Federal 971/2019, artigo 390, prevê a isenção desse imposto, uma anistia desse imposto para obras construídas há mais de 5 anos. Aí, é claro, tem que comprovar de alguma forma, né? Fotos aéreas, um espelho de PTU que vem aquela metragem da área construída, já antigo, né? E aí tem um procedimento da Receita Federal lá que tem que avaliar bem, mas a partir de 5 anos tem essa... a gente falou sobre averbar a construção na matrícula do RGI, né? Temos lá aquela casa lá inicialmente que o cidadão comprou lá de 50 metros quadrados. Chegou um momento que ele não sentiu a necessidade de aumentar um pouquinho, porque teve mais um filho, eram 2 quartos, quis criar um terceiro quarto, quis criar um escritório. E como que a gente faz essa averbação na matrícula do RGI? Então, aí de posse daquela certidão de legalização que a prefeitura emitiu e da certidão negativa da Receita Federal, você leva no cartório e vai preencher lá um formulário, vai ter umas custas de cartório, né? Cada estado tem seus emolumentos de valores diferentes, e você vai proceder com essa averbação. E aí vai constar lá ou a construção inteira, ou o acréscimo, ou a demolição, e aí vai manter
a matrícula do RGI com a situação atualizadíssima da construção. Certo. Tá, e nisso, todo imóvel tem solução? Tem como não legalizar? Tem algum imóvel, algum tipo de imóvel que não tem como legalizar? Áreas que não regularizam, área de proteção permanente, as famosas APPs, áreas públicas, né? Por exemplo, praças, calçadas, também não tem como, e debaixo de linha de transmissões. Certo, eu até vi na televisão ontem ou anteontem, que não, foi na internet, desculpa, o cara estava construindo já em cima da faixa de pedestre. Aí não tem como. Só que o engraçado, cara, no Rio de Janeiro acontece muito disso, né? Depois que o prédio está com 7 andares, que a prefeitura resolve ir lá derrubar tudo, né? Eu sei que a fiscalização é bem complicada e tudo mais. Então, assim, Fernando, foi muito bom aí esses conceitos que nós passamos aí para nossos clientes e futuros clientes, que é o trabalho que a gente faz aqui, né? Focando mais uma vez no apoio a clientes que querem vender ou comprar um imóvel, demonstrando aí quais são os passos básicos para a gente poder ter uma boa negociação. Porque o imóvel, você vê o tanto de importância de documentação que são órgãos federais que cuidam disso, né? E o imóvel, terra, é uma coisa que não tem como se reproduzir mais, aquele imóvel é único. A gente costuma dizer também que em apartamento ele é único, e quanto mais alto, uma vista, a cada andar é uma vista diferente, tudo diferente. Então toda a documentação tem que estar certinha. Quem é o dono? É quem está no RGI, não é quem está no IPTU. O IPTU pode ser qualquer pessoa. Em breve vamos abordar outros temas também. Se alguém tiver alguma dúvida, nosso telefone vai estar aí na descrição do vídeo. Tá? E para você que ainda não sabe onde fica a nossa loja, nosso escritório, fica aqui na Almerinda Flores. Se vocês escutaram o barulho aí no vídeo de batida, a gente está logo abaixo da Academia Fórmula do Corpo, a gente está anexo à Academia Fórmula do Corpo, frente ao Roça Exclusivo, então é fácil achar a gente. Precisou de uma assessoria para legalização de imóveis, para qualquer coisa que envolva essa parte imobiliária, pode contar com a gente, tá bom? Fernando, obrigado, a gente criou esse conteúdo aí para vocês, para esclarecer um pouco. E tiver alguma dúvida, faz contato com a gente, que vamos ter um prazer em atendê-los. Obrigado, Fernando. O prazer foi meu, obrigado aí. Valeu, Fernando. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Urbano, 50% dos imóveis do Brasil, eles estão irregulares, ou na prefeitura ou na matrícula do RGI. Se você tem dúvida se o seu imóvel está regular ou não, está apto para vender ou não, faça uma consulta com a gente analisa a documentação aqui sem compromisso, passa o orçamento para regularizar, para você depois não tiver que vender ele, né, desvalorizado aí de até 35%. Exato. Tá bom.